E ainda sobre a COP26, pela primeira vez, indígenas foram ouvidos por chefes de governo. Eles ganharam voz e cobraram medidas urgentes de preservação para salvar o mundo. Um dos destaques foi a jovem Chay Suruí, de 24 anos, e que faz parte do povo Suruí de Rondônia. Em seu discurso, ela cobrou das autoridades presentes maior participação de indígenas em discussões como da Conferência da ONU. E eu sigo falando sobre esse assunto agora com o Antônio Eduardo Oliveira. Ele é secretário executivo do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI. Ele conversa com a gente ao vivo, direto de Brasília. Boa noite para o senhor, seja bem-vindo ao Jornal Brasil Hoje. Boa noite, muito obrigado. Os meus cumprimentos aos telespectadores da TV Pai Eterno. Eu queria saber do senhor o que significa na prática a participação de indígenas nessa conferência. É muito importante porque esses espaços geralmente não era dado aos povos indígenas, que são os verdadeiros protetores da natureza. Portanto, os líderes mundiais, essas conferências mundiais, ao se abrir para que os povos indígenas tenham voz, é importante porque eles vão ter contato com a realidade de fato. E o pronunciamento da Tchai, ela coloca, de fato, essa realidade vivenciada pelos povos indígenas, uma realidade de violência, mas, ao mesmo tempo, uma realidade em que eles estão protegendo, de fato, a natureza em seus territórios e a necessidade dos governos proteger essas populações e regularizar esses territórios para que tenhamos, de fato, uma ecologia integral e essa proteção à casa comum que é tão bem colocada pelo nosso Papa Francisco. Pois é, e essa participação dela, cobrando, inclusive, uma melhor participação, denunciando essas situações que o senhor está dizendo aí, isso pode ajudar, por exemplo, vindo lá de fora, a pressionar o governo brasileiro a pelo menos mudar esse rumo da política ambientalista aqui no país? Sim, pode ajudar e muito, e esse recado que foi dado vai ser também dado por outros líderes que estão na COP26, e o governo tem a oportunidade de mudar a sua visão, uma visão extremamente racista, preconceituosa, uma visão em que penaliza os povos indígenas, uma visão que leva em conta só a exploração desses territórios para o capital privado e, assim, desmerece toda a vida e a proteção desse ambiente. Portanto, é importante para que o governo reveja essa sua política e, ao mesmo tempo, chame a atenção do mundo todo para a importância dos povos indígenas estarem presentes nos seus territórios e a necessidade da regularização desses territórios. O senhor acabou fazendo uma denúncia séria. Por que o senhor acha que o governo brasileiro tem essa postura diante dos indígenas? O governo brasileiro, ele tem sido constantemente acionado, principalmente pelo agronegócio, pelos setores ruralistas, para que libere essas terras para o plantio de grãos, para a pecuária. E isso acaba tendo uma consequência enorme no meio ambiente, no clima, nas florestas, na situação hídrica, né, do país, nos recursos hídricos. Portanto, o governo ele tem que voltar a ouvir os povos indígenas, porque ele cortou o diálogo. Segundo, tem que parar de dar apoio a esses setores que querem, por exemplo, regularizar essa exploração dos territórios com a PEC 490, com essa tese do marco temporal, com o PL 191, que prevê a exploração dos territórios indígenas através de mineradoras. Enfim, é uma série de atitudes que o governo brasileiro tem tomado que vai na contramão dessa necessidade de proteger a terra e de proteger o meio ambiente. Eu tenho aqui nas minhas mãos um levantamento feito pela BBC News Brasil, mostrando que houve um corte de 93% da verba para pesquisa sobre mudanças climáticas no governo Bolsonaro. Como é que o senhor vê esses dados? Olha, é um dado grave, mas é um dado real. O governo, infelizmente, ele enfraqueceu todos os órgãos de fiscalização para a proteção do meio ambiente, ele dispensou, né, agentes públicos que tinham compromisso com essa proteção
e, ao mesmo tempo, ele liberou para agentes de exploração fazer essa exploração e a invasão desses territórios. O nosso relatório de violência, que foi publicado recentemente, traz essa realidade. Aumentou as invasões desses territórios, aumentou o assassinato de indígenas, precarizou todas as políticas públicas oferecidas aos povos indígenas e às populações tradicionais no Brasil. Portanto, é um dado concreto de que esse governo, infelizmente, precarizou todo o sistema de proteção e de gerenciamento dessa política com relação aos povos indígenas, às áreas de preservação e às populações tradicionais no Brasil. O Jornal Brasil Hoje agradece muito a participação do senhor ao vivo aqui na TV Pai Eterno. Boa noite. Uma boa noite, muito obrigado e estamos à disposição.